Então, então a Bhagavad Gita que Vidayananda Maharaj compilou para nós, para que ela fosse de fácil assimilação. Não que a Bhagavad Gita não tenha essa fácil assimilação, mas a gente aproveitar a leitura de um grande acharya como o Vidayananda Maharaj, isso nos fortalece para poder falar de Krishna de uma forma mais assertiva, mais objetiva, né? Tendo um outro prisma. Não que Prabhupada não tenha um melhor priori. Prabhupada é um acharya perfeito, né? Que nos trouxe ao Paramahansa, ao Pariga Brahmacharya, né? Trouxe esse conhecimento, que se preocupou com a essência, por isso que ele fez o Bhagavad Gita como ele é, deixou um dos 11, que é o Vidayananda Maharaj, e desses 11, ele compilou a Bhagavad Gita, um guia completo, né? Uma tradução literal para quê? Para que fique mais fácil assimilar, né? Para quem não é ainda inserido no contexto Vaishnava, nessa questão da espiritualidade, que está começando a se inserir, vale a pena a leitura por essa ótica, porque ela facilita muito a compreensão que a Bhagavad Gita, ela, como ela é de Srila Prabhupada, ela é perfeita porque ela tem a tradução, né, e o significado, e mais o texto em sânscrito, né? Então, gente que não consegue ainda pegar essa leitura da Bhagavad Gita e ler os versos por verso pela dificuldade, por não estar familiarizado com, né, com as palavras em sânscrito. Então, às vezes, tudo aquilo que é um pouco complexo, às vezes, em vez de aproximar mais pessoas, acaba passando pela dificuldade do entendimento. Então, a Bhagavad Gita que o Dayananda Maharaj nos traz faz com que a gente tenha um pouco mais de familiaridade com Krishna. E isso é fantástico, né? Daí a gente consegue compreender um pouco mais o que Arjuna estava vivendo. É óbvio que é muito difícil a gente compreender Krishna nessa fase que nós estamos no mundo material, né? Nesse corpo. Se a gente entender que nós não somos os corpos e que o nosso dever, o nosso Sanatana Dharma é prestar serviço a Krishna, né? E a nossa verdadeira religião é a Bhakti Yoga, aí as coisas começam a fazer sentido. Mas para isso a gente precisa compreender o que Krishna está dizendo à arte. Então, eu vou fazer essa leitura, né? Nesse prisma de Hridayananda Maharaj, e aí espero que vocês tenham essa absorção, né? Da melhor forma possível. Eu vou fazer agora essa leitura aqui para você que está aí. Então, vamos lá. Eu estou na parte 3, a parte 2 eu li na 15 dias atrás, presencialmente, né, lá no Restaurante Supremo. Convido vocês a participarem de uma vez no mês presencial e uma vez no mês online, né, para a gente poder dar essa continuidade. Se assim tiver mais pessoas interessadas, a gente pode botar semanal e assim consequentemente, né? Não que diário, porque ainda não tenho essa disponibilidade, mas o ideal seria todos os finais de semana. Eu vou ler a parte 3 que fala os 3 modos da natureza, que é Guna, né? Para quem ainda não está familiarizado, mas para quem vai começar a se familiarizar com essa questão da leitura, eu vou começar então essa primeira parte, né? Os 3 modos da natureza. Então, começando, eu vou só pedir um pouco de, de pouquinho de paciência para essa leitura, porque ela é muito rica em detalhes e espero que você compreenda da melhor forma possível. Krishna define os elementos materiais físicos e cognitivos primários, como sua natureza inferior. Assim como roupas cobrem o corpo, esses elementos físicos e cognitivos temporários cobrem a alma eterna, que é a natureza ou energia superior de Krishna. Todos os objetos materiais, sejam corpos ou planetas, estão sempre em fluxo, infindavelmente transformando-se em diferentes formatos e qualidades. No entanto, a própria energia material, a substância subjacente às formas mutáveis da natureza, é sem começo e permanente. É importante ressaltar que a natureza material se manifesta com qualidades primárias perceptíveis. A Gita
usa com frequência a palavra sânscrita guna para se referir às três qualidades básicas, ou modos da natureza: bondade, paixão e ignorância, ou escuridão. De fato, o capítulo 14 inteiro enfoca esses modos materiais. Assim, com a visão humana das cores e tricomática, baseada nas três cores primárias, a vida mundana existe dentro de um sistema trimodal de bondade, paixão e ignorância, ou escuridão. Assim como é raro encontrarmos os objetos naturais em cores primárias puras. Os elementos deste mundo raramente incorporam os modos primários puros, tá? Pessoas e objetos tendem a mostrar misturas complexas dos modos. Assim, uma pessoa que tem um lado bom, mas também um lado passional e mesmo um lado obscuro. Os modos materiais permeiam cada objeto, emoção, ato e ambiente neste mundo, inclusive comida, fé, trabalho, culto, caridade, filosofia, corpos e construções. De fato, toda livre escolha que fazemos é uma escolha modal, boa, passional ou obscura, com infinitas combinações. Krishna declara que nada na terra ou entre os deuses no céu está livre dos modos da natureza. Como isso funciona na prática? Considere a nossa atração por outros corpos humanos. Meros átomos ou moléculas não nos levam a suspirar, pois todo o corpo físico contém basicamente os mesmos tipos de átomos e moléculas. Em vez disso, quando vemos um corpo que exala os modos que são certos para nós, ficamos luxuriosos. Por outro lado, os modos opostos despertam nossa aversão. Assim, corpos que são biologicamente iguais, mas que exalam diferentes modos, enfeitiçam ou repulsam um dado observador. Da mesma forma, muitas casas são construídas com os mesmos materiais básicos: madeira, pedra, cimento e etc. Porém, uma casa com determinado estilo ou toque, isto é, certo modo, ou atrai ou repele, ou nos deixa indiferentes, a depender do modo da consciência que temos cultivado na vida. Na escolha de amigos, conjugue, música, carreira, comida, bairro, filmes, lazer e todo o resto, escolhemos e nos apegamos a combinações específicas dos modos. Assim, reforçamos ou transformamos a qualidade da nossa vida. Por exemplo, quando damos caridades por uma boa causa, unicamente para ajudar os outros, e sem desejo de retorno, fazemos caridade em bondade. Quando ajudamos os outros, mas também buscamos fama ou lucro através de nossos presentes, doamos em paixão. E doação que faz mais mal que bem está em escuridão ou ignorância. Tal como um presente que permeia a um indivíduo com clara intenção criminosa de prejudicar os inocentes. Assim, a qualidade ou o modo da nossa doação afeta a qualidade da nossa vida. Krishna faz uma análise modal semelhante sobre fé, comida, sacrifício, austeridade, renúncia, conhecimento, ação, agente, razão, determinação, felicidade e vocação, ao explicar como cada modo nos ata, levando-nos às variedades de vidas futuras. Atos bons, passionais e obscuros são formadores de hábito. Quando escolhemos amigos, lugares, música, comida, trabalho, etc., em vários modos, damos a esses modos poder sobre essas vidas. Atos virtuosos produzem virtude, paixão gera paixão, e comportamentos na ignorância ou obscuros, tais como vício, violência desenfreada, prende o indivíduo na escuridão. Nossas escolhas dos modos também moldam nossa percepção da realidade. Assim, consciência em bondade percebe uma unidade espiritual profunda dentro de todas as diferenças de raça, gênero, espécie, ao passo que a percepção passional
vê tais diferenças como fundamentais e definitivas, sem nenhuma unidade última. Por fim, cognição em escuridão não vê absolutamente verdade alguma no mundo e carece de qualquer poder de pensamento abstrato. Assim, os modos são tanto morais como epistêmicos, ou seja, reflete e condicionam a qualidade moral de nossos atos, e também governam como e até que ponto entendemos o mundo e a nós mesmos. Uma pessoa passional pode ler pilhas de livros, realizar muitas experiências e contribuir vastamente para o conhecimento material, mas só a alma virtuosa elevar-se-á para a consciência clara mediante a qual se vê o propósito e o significado últimos da vida. Ascender ou descender no universo, ou ficar onde estamos, depende do modo que cultivamos na vida, a qualidade que nos motiva e molda nossa percepção. Os modos da natureza não são meras qualidades passivas, mas sim poderes ativos que nos forçam a agir. Dessa forma, o modo da paixão dá origem à luxúria e ira, que nos obrigam, mesmo contra a nossa vontade racional, a agir mal, ou até de forma perversa. Quando falsamente nos vemos como uma carne efêmera, desejos corpóreos encobrem nossa cognição pura. Assim como a fumaça cobre o fogo, a poeira cobre um espelho e um útero cobre um embrião, de fato, luxúria, ira e cobiça são portões de entrada para a escuridão, os quais arruinam a alma. Quando tentamos desfrutar dos modos da natureza e aferramos a eles, nascemos em ventres bons e maus, de acordo com a qualidade dos nossos atos e escolhas. Por nos condicionar a agir materialmente, os modos atam-nos a este mundo. Bondade, por exemplo, promove alegria e sabedoria mundanas, para transcender a bondade temporária, para alcançar a vida eterna. Parei. Acho que eu pulei aqui. Mas uma pessoa boa se apega a elas, e, desse modo, não pode transcender a bondade temporária para alcançá-las vida eterna. Nossos problemas começam quando meditamos num objeto dos sentidos material, atraídos por suas qualidades. O apego, sanga, surge e a mente se aferra a esse objeto, seja ele outra pessoa, um carro de luxo, uma casa grande, uma posição de prestígio, poder intelectual ou que seja. Se continuarmos a contemplar esse objeto, nosso apego obstinado transforma-se em anseio intenso, cama. Desejamos ardentemente aquele objeto. Quando não alcançamos nosso desejo nem obtemos o objeto de nossa luxúria, surge a ira, croda, em sânscrito. E mesmo quando conseguimos, a ira vem de qualquer maneira, uma vez que nenhum objeto material pode satisfazer a alma. Em casos de intenso desejo, a ira nos afunda, a ira nos confunde e nos esquecemos de que deveras importante desculpa. A ira nos confunde e nos esquecemos do que é deveras importante na vida. Uma vez que nos esquecemos, perdemos a razão e a nossa identidade espiritual verdadeira desaparece da mente. Krishna descreve essa sequência inteira. Sanga, apego, fixação. É a cola mental que nos prende aos objetos que incorporam este ou aquele modo. Assim, circulamos através de corpos elevados e inferiores. Isso está no Bhagavad Gita 13:22, tá? Talvez alguém conclua que a alma impelida pelos modos não tem livre-arbítrio, mas, na verdade, os modos só agem sobre nós quando e até que ponto tentamos explicá-los, explorá-los. Considere este exemplo uma vez que compramos um bilhete, embarcamos num voo comercial e decolamos. Devemos aceitar a consequência do nosso ato. Temos que voar para o nosso destino. No entanto, mesmo a bordo do avião, ainda temos livre arbítrio. Podemos conversar, dormir, assistir a um filme ou até mesmo causar uma perturbação que resultará em dificuldades legais.
A palavra sânscrita, vasha, significa controle, e o oposto, avasha, significa sem controle. Contra o desejo ou vontade do indivíduo, repetidamente, Krishna usa esta palavra avasha para mostrar que nossas tentativas de explorar a natureza nos levam a ficar impotentes sobre o controle da natureza. Por outro lado, pela prática espiritual, o indivíduo atinge o controle real sobre sua vida. Da mesma forma, a lei aprisiona precisamente aquela pessoa que tenta viver acima da lei. Aquele que obedece à lei justa vive em liberdade. Os modos nos prende a este mundo e, nesse estado preso, não podemos fixar a mente em nossa existência eterna, repetidas vezes, tentando compulsivamente desfrutar o mundo, a despeito do que nossa razão pura, na forma de consciência, abafa e amordaça. Tenta nos dizer sobre o verdadeiro autointeresse. Para transcender esse estado ilusório, precisamos mudar nossa associação. Por associarmos-nos com a energia espiritual, pessoas espiritualizadas, revivemos nossa natureza espiritual. Então, fácil, espontânea e naturalmente, agimos para o nosso alto interesse mais elevado. Temos sim livre-arbítrio, mas não podemos evitar as consequências de nossas escolhas. O sistema cósmico que responde a nossas escolhas dos modos e distribui suas consequências chama-se karma. Alguém tem alguma coisa para falar? Não? Beleza. Aqui nós estamos falando dos três modos da natureza material, né? Os gunas. Fazer só uma pequena observação aí, uma observação geral, né? Mas antes, eu vou só fazer uma referência, né? Que Srila Prabhupada fala na Bhagavad Gita, na introdução da Bhagavad Gita, que o karma, né? Que a gente constrói, que as nossas atividades sem consciência de Krishna, ela é um karma, pode ser ele positivo ou negativo, dependendo das nossas escolhas, é o que vai dar esse resultado. Mas, quando a gente entende, nós não somos os corpos, nós somos a alma, nós estamos ligados a Ele, nós entendemos que Ele existe, que Ele é uma pessoa eterna de bem-aventurança, nós também temos essa qualidade pequena de bem-aventurança, não semelhante a Ele. Quando a nossa alma entra em contato com o mundo material, a gente acaba esquecendo das nossas qualidades, da nossa verdadeira identidade, a nossa sarupa, né? E quando a gente se começa a se perguntar para que eu vim na Terra, qual é o meu propósito aqui, para que serve tudo isso, a gente já começa a se preparar para chegar no Bhagavad Gita, porque todo mundo que procura Deus em algum momento vai chegar na Bhagavad Gita, né? E de algum modo Krishna vai conduzir essa pessoa a chegar até ele, porque tudo está previsto, tudo ele sabe, né? Através do tempo eterno, né, que existe, nós fazemos parte desse tempo eterno. Então a alma ela nunca morre, nunca nasce. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente começa a se aproximar cada vez mais de Deus. E para neutralizar esse karma, a gente tem que entender que a gente tem que fazer serviço amoroso. Tá, mas como é que eu vou fazer serviço amoroso? Primeiro, a gente tem que entender que Deus existe. Segundo, a gente tem que se perguntar, como é que eu faço para servir Deus? Qual é a minha qual é a minha ação que eu devo fazer para poder ajudá-lo? Aí, através da associação com devotos, a gente começa, aos poucos, a entrar nesse universo. Daí a pessoa começa cantando Mahamantra, daqui a pouco ela começa tomando praçada, começa a purificar os seus sentidos. Daqui a pouco ela está cantando Hare Krishna em casa ou junto com os devotos. Ela começa a praticar um pouco mais essa questão da... Olha,
ela começa a viver mais essa questão da espiritualidade, e quando ela se percebe, né, dentro desse contexto espiritual, né, do cantar do Mahamantra, da associação com os devotos, de tomar praçada, ela vai começar a ver, o que mais eu posso fazer? Essa purificação, ela começa a vir constantemente, porque quando a gente sabe que Deus existe e o nome dele é Cristo, as coisas começam a ficar mais fortes. E aí, essa entrega começa a vir aos poucos, e aí a gente acaba adentrando nos 4 princípios, e através dos 4 princípios, a gente começa a ter essa sensibilidade para perceber os 3 modos da natureza, é a Prakriti, Prabhupada fala no início da introdução da Bhagavad Gita. E quando a gente entende que Prakriti, em sânscrito, é os modos da natureza, que é o horário da manhã, do meio-dia à tarde, que é o modo da paixão, e da tardezinha à noite, à madrugada até o período da manhã, já é o período da ignorância, que é a obscuridade, né? E aí o devoto começa a se situar, puxa, realmente os gunas, né? A Prakriti, essa natureza, ela existe. E aí a gente começa a trabalhar nesse campo de nos perceber. E com as práticas devocionais, a gente começa o quê? A ter bhakti, esse relacionamento com Deus. E aí a japa começa a fazer sentido, a nossa ligação devocional, o nosso cantar verdadeiro, como Chaitanya fala no início do Bhagavatam, que a gente deve cantar com entusiasmo. Esse entusiasmo vai fazer o que a gente se conecte com Krishna. E aí a gente começa a nos perceber como devotos, a gente começa a nos ver em que fase nós nos encontramos, e a gente começa a perceber os devotos que estão em seu constante avanço espiritual. Então, tudo isso faz parte dentro desse contexto, dentro dessa Prakriti, mas a gente começa a transcender ela porque a gente está conectado através do serviço devocional, através do Bhakti. Quando a gente consegue despertar isso, as coisas começam a fazer mais sentido se a gente passa a perceber mais, né? Com um olhar, olha só, por que que eu tô cantando japa? Justamente para começar a se purificar. Por que que eu estou tomando praçado? Justamente para controlar a língua, para purificar a língua, para purificar o estômago, do estômago essa praçada tomar conta desse corpo, que é uma prakriti ilusória, nossa, diminutinha, pequenininha. E quando a gente começa a se desvincular disso tudo, a gente se encontra com a nossa verdadeira identidade, que é a nossa sarupa, e aí a gente começa a entender o que é Sanatana Dharma, a gente começa a entender o que é o verdadeiro Dharma. O verdadeiro Dharma é fazer serviço devocional. Daí tu entende que tu não é nem brasileiro, tu não é indiano, tu não é muçulmano, tu não é judeu, mas que tu é uma alma rendida a Deus. Então, quando a gente começa a ter essa percepção do mundo material, a gente começa a se identificar e se situar de como agir nele. Quando a pessoa não se percebe bem nessa vida, ela fica sob a influência do karma. Isso aí a gente já não pode dizer, isso aí é o teu karma. Não, a pessoa ela está na extrema ignorância. Não, óbvio, eu não quero ser assim enfático, né? Mas no momento que a pessoa se percebe, ela está no modo da bondade, ela começa a se situar no modo da bondade. Ela sai da ignorância, do estágio da ignorância, começa a viver o modo da bondade. Quando ela não se percebe, quando ela está só pelo instinto, que é comer qualquer tipo de alimento sem nenhuma percepção de nada, comer alimentos na base de sofrimentos, vive uma vida ilícita, vive uma vida de vícios, ela não consegue perceber que Deus tem algo. Ela não consegue perceber que existe algo maior. Ela acha que a vida dela é esse pequeno mundo, né? E ela vive nessa ilusão. E nessa ilusão ela começa a sofrer o que? As consequências das suas ações. Então isso é o karma. Daí se ela vai ter uma consequência boa, às vezes pode ser púnia, atividades de vida passada. O problema é que quando a gente entra nesse mundo material, a gente automaticamente esquece. O único que não esquece é Krishna quando ele vem. E quando ele vem, né, para estabelecer
a, a essa existência dele, ele primeiro começou lá com o Deus do Sol, e depois veio descendo, aí se rompeu, ele teve que voltar na Batalha de Kurukshetra, ele faz esse resgate com Arjuna. Aí Arjuna é como se fôssemos nós, né? Nos, conversando com Krishna, mas só que todos nós temos uma relação com Deus distinta. A de Arjuna é de amizade. Então, essa relação de amizade com Krishna, Krishna vê tanta verdade nele, tanta sinceridade, que ele resolve se revelar. Mas isso Krishna já sabia, era na vontade dele que ele ia se revelar. Ele só estava esperando o momento de Arjuna entendê-lo. Depois que Arjuna o entende, Arjuna fala: agora eu passo a fazer valer as suas palavras. E aí a vida começa a ter vários sentidos, a vários significados, e a coisa fica mais prazerosa para Arjuna. No início ele fica muito conflituoso, né? Da questão do apego. Então, tem muitas coisas a serem trabalhadas em nós, né? Mesmo para devotos que estão muito avançados, existe a questão de que a gente tem que estar sempre sob vigília, né, do cantar da japa, se associando, buscando estar sempre se alimentando através da leitura, através da associação, através de conversas com devotos, para que não volte a cair nos véus de Maia. Porque no momento que a gente não canta mais japa, no momento que a gente não se associa mais com ninguém, a gente acaba entrando no universo que Maia faz o seu jogo, a sua cortina, e o devoto acaba caindo. Então, qualquer pessoa que se distancie de Deus, que não tem uma prática espiritualizada, voltada a Deus, independente da sua religião, ela vai entrar para os modos da natureza, esses gunas. E aí os gunas começam a agir, a pessoa não sabe mais quem ela é, para onde ela vai, por que a sua existência, porque Maia faz esse jogo constantemente. Então é importante a gente entender que Prabhupada fala que sadhusanga, né, é essa questão do despertar, né? Porque eu posso ir no templo, posso estar num dia ruim, eu ir no templo, mas tomar uma praçada e ouvir uma aula independente de quem for, eu já me espiritualizo em consciência de Krishna. E aí eu já tenho contato com o Prabhupada, que é o nosso referencial. E aí, se a gente tem um mestre espiritual como o Hridayananda Maharaj próximo da gente, ou qualquer outro mestre espiritual da nossa linha, a gente já consegue fortalecer a nossa espiritualidade. E isso é importante a gente entender. E quando nos afastamos da consciência, da Bhakti, que é esse serviço devocional espontâneo, que é alegre, é prazeroso, é amoroso, né, ao mesmo tempo, em todos esses adjetivos peculiares, né, da Bhakti, a gente começa a vivenciar de fato, o mundo espiritual. Não ele 100%, mas já começa a ter esse gosto espiritual que Prabhupada, né, nos trouxe, atravessando o oceano, né, com o Jaladuta, teve 2 paradas cardíacas, mas ele teve muita convicção da missão dele. Então, a gente tem que entender que nada é por acaso, tudo tem o seu propósito e uma causa, e a causa principal de tudo é Krishna, é servir ele da melhor forma possível. Quando a gente tem isso bem definido em nossa vida, por mais difícil que ela esteja no momento, ou por mais fácil que ela esteja, a gente tendo esse referencial, essa aproximação, o sofrimento ele acaba ficando pífio. Ah, mas como é que tem tanta, como é que se diz, propriedade para dizer isso? Porque está nas escrituras, está nos Shastras. Cantando japa, a gente consegue ter isso. Fazendo serviço devocional, a gente consegue ter essa força. Agora, quando a gente não tem serviço devocional, ou quando a gente acaba entrando, acaba sendo influenciado pela natureza material, pelos gunas e por Maya, a gente acaba entrando em sofrimento e não se percebe. Então, as coisas são muito sutis. E para a gente não deixar isso cair, a gente tem que se fortalecer na nossa espiritualidade. Então, o texto que eu li hoje de Hridayananda Maharaj fala dos 3 modos da natureza. Eu só vou fazer um pequeno resgate da leitura. Krishna define os elementos materiais físicos e cognitivos primários como sua natureza inferior.
Assim como roupas cobrem corpo, esses elementos físicos e cognitivos temporários cobrem a alma eterna, que é a natureza ou a energia superior de Cristo, que é a natureza ou energia superior de Cristo. Peço desculpa que o meu óculos está toda hora fazendo assim, às vezes eu perco foco. Então, os elementos primários da natureza são o quê? A terra, a água, o ar, o fogo, o éter, mente e a razão, e o ego. E essa noção de matéria é, de certa forma, desculpa, essa razão é uma faculdade analítica e o ego, nossa identidade material completa. Então, a gente tem que entender que existem esses elementos que fazem parte da natureza material, mas que a gente deve sublimá-los. Porque se a gente não sublimá-los, dificilmente a gente vai compreender o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Quando Chaitanya Mahaprabhu faz a observação do Sri Shastaka, ele fala que a gente tem que ser tolerante para poder cantar, e, né, ser mais humilde. Essas questões todas elas são deveras muito significativas para quem realmente está buscando essa espiritualidade. Agora, quem ainda não se percebeu nesses detalhes que essas palavras fazem, essas ligações todas místicas, é importante a gente entender esses processos para ultrapassar essa fase de, de dúvidas. As dúvidas elas existem, elas são importantes, mas elas também devem fazer parte do experimento, né? O que que é esse experimento? É o cantar com vontade, é tomar praçada com vontade, servir, né? É oferecer, né? Saber que está oferecendo a Cristo, que aquele alimento vai lhe purificar. Ou quando você estiver servindo esse alimento, saber que aquela pessoa está na fase daquele momento dela, recebendo a espiritualidade através do alimento. E quando estiver cantando no canto congregacional, que esse canto seja uma união, uma força que faça sentido. Porque se a gente começar a não ter essa percepção, as coisas começam a ficar mecânicas. E aí é que Maia começa a ir. E aí o mundo material, a gente sabe que o karma, ele não é eterno, ele pode ser modificado. E para ele ser modificado, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma observação a ser feita? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de se apresentar? Fico feliz pelos participantes. Não é, num sábado de noite, falar de Deus não é uma coisa bem fácil, né? E quando tem mais pessoas interessadas, é importante. Boa noite, Eric, obrigado. Não, eu que agradeço, Sandro. Feliz, se quiser falar, fica à vontade. Se quiser trazer algum experimento teu que nos ajude, né? Qualquer experiência que tu tenhas com Deus é importante para a gente, como é que se diz, essa partilha, como dizem o pessoal de outras religiões, é importante porque a gente começa a ver como Deus se apresenta para cada um de nós, né? Às vezes só uma visão não quer dizer que essa visão seja a última e única, né? Porque no Bhagavad Gita, Krishna fala que todos nós temos uma relação. Então é importante que a gente fale a nossa relação, né? Como a gente vê, porque é aí que a gente vê como é que é a nossa relação, né? A minha, eu acredito que seja de, de, de de hoje de professor, de mestre, que Krishna está me mostrando algumas coisas para poder ler, né, poder replicar, para estar aqui hoje, né, tendo coragem, porque eu estando aqui, sinceramente, eu não tenho tanta coragem assim, mas tendo fé nele, ele me deu essa coragem para estar aqui hoje, podendo falar. Alguém mais gostaria de falar? Alguém gostaria de escrever? Tem algum Hare ponto? Krishna. Hare Krishna, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Desculpa, não ouvi. Consegue me ouvir bem? O som tá claro, tá Consigo, baixo? consigo. Consegue, né? Sim, sim. Bom, Tá, tá.
primeiro lugar, uma alegria e uma gratidão estar participando aqui no sábado à noite. Eu acho que a gente tem que celebrar isso, né? É uma associação com Krishna, com os devotos, com a Acharya Deva, com Prabhupada, sábado à noite. Então, parabéns, não só pela coragem, mas por materializar um desejo meu de ter essa sessão com devotos no sábado à noite, porque eu acho que sempre é um happy hour com Krishna, né? Mas sábado à noite, na nossa cultura, ou pelo menos onde eu estou morando por enquanto, aqui não há templo oficial, mas há Krishna West, né? Então, a Charadeva nos Viva. possibilitou isso, Haribol, né? Tu Eu sou falas de Sandra qual Maia, cidade? eu moro atualmente em João Pessoa, na Paraíba, pertinho aí de você. É, eu falo de Porto Alegre. Pois é, isso é pertinho, logo na esquina, assim. Mas a Tia Devi Prabhupada e Krishna está nos unindo, então muito obrigada. Né? Eu nasci em Minas Gerais, né, essa encarnação aqui, mas atualmente há 12 anos eu moro aqui em João Pessoa. Ah, estou, pela misericórdia de Krishna, né, no movimento de Prabhupada, e ano passado pedi abrigo ao nosso querido Acharya Deva, e ele Vivo. me aceitou, Haribol. E estou E completando um ano de japa de 16 voltas, então estou uns passinhos assim. parabéns. E como é que é essa experiência com a Japa? Pois é, assim, desde que eu fui tocada pela Bhagavad Gita, tudo se transformou, de fato, assim. Não há como, na minha experiência, ver a vida da mesma maneira, ou só pela mente, né? Porque meu dharma ocupacional, vocacional é psicóloga. E Ah, que aí legal. o interesse foi, né, estudando a mente, como assim a inteligência, né, como assim a consciência de Krishna. Então tudo foi se alinhando e estudando os textos, né, de Prabhupada, Charyadeva. Eu conheci através de Giridhari Das na internet há uns anos atrás. Ah, Mas a que legal. Charyadeva que ocupou meu coração para sempre. Aí eu estive pessoalmente com ele ano passado em Nova Gokula, e também depois pelo WhatsApp, estamos montando uns projetos aí. E aí, a partir disso, eu fui transformando, espiritualizando meu cotidiano no consultório, na minha vida, como mãe, todos os meus dharmas. E aí, junto com alguns colegas, a gente fundou a Psiyoga, que é Psicologia, Psicanálise e Yoga. Estamos estudando a Bhagavad Gita, inspirando na Bhagavad Gita a proposta, né, de levar as pessoas dentro da psicologia e da psicanálise noções da nossa querida Bhagavad Gita. Então, quando eu descobri vocês aqui, eu fiquei muito feliz. Então, quero agradecer e me colocar humildemente aqui à disposição também, estudar Ah, e que me bom. associar e poder servir junto com vocês. Então, muito obrigada. Hare Krishna.